Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Glória a Deus. Essa versão aqui é a contemporânea. A sua talvez seja um pouquinho diferente, mas é evidente que o sentido é o mesmo. Ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Quem? O Senhor Jesus, o nosso Redentor, o nosso Senhor, que nós tanto aguardamos e esperamos. Muito embora existem pessoas que já não esperam tanto, nem desejam tanto, nem almejam tanto, mas é o anelo da igreja. O maior deve ser de esperar, de aguardar, nessa expectativa gloriosa da bendita vinda do Senhor. E quando nós falamos desse tema, é um tema que eu sempre estou citando, sempre estou pregando, e quando eu saio para pregar em outras congregações, outras igrejas que me chamam e me convidam, eu faço questão de levar sempre essas temáticas: a mensagem da cruz, falar do sangue de Jesus, do arrebatamento da igreja. São os temas recorrentes da minha vida. Você pode observar pela internet mesmo, as mensagens, elas têm muitos desses tópicos, ou dessas temáticas, melhor dizendo, porque isso está no coração da igreja, está no âmago da igreja, deve ser o desejo da igreja. Quantas pessoas esperam por uma festa que acontece em sua cidade, uma festa regional, uma festa típica. Por exemplo, no Brasil, tem pessoas que passam o ano todo esperando o carnaval do ano seguinte, trabalhando, usando o seu dinheiro, investindo recursos até altos para suas fantasias, para se divertir 4 ou 5 noites, né, naquela festa mundana, terrível até por se dizer, mas fica naquela expectativa. E a igreja, o maior anelo e a maior expectativa dela deve ser a bendita vinda do Senhor. E o texto que nós lemos, o versículo que nós lemos diz: ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Por que se lamentarão? Porque a vinda do Senhor, ela é gloriosa para a igreja, mas ela é temerosa para aqueles que vivem como ímpios, na impiedade, e não desejam o Senhor. Eu não vou entrar nesse foco, nesse contexto aqui. Eu até tenho outra mensagem que eu falei muito sobre isso, sobre a vinda do Senhor, o peso que é para aqueles que não estão firmes no Senhor. Muitas pessoas, em vários tempos, em várias épocas, tentaram marcar o dia e a hora da vinda do Senhor Jesus. Muito embora a Bíblia diga que ninguém sabe nem o dia nem a hora, muitas pessoas, no decorrer da história, eles marcaram uma data, disseram que seria no dia X, na hora tal, no mês tal, no ano tal, e não deu certo. Aí outros marcaram em outras datas, mas também não deu certo. E outros marcaram em outras datas, que também não deu certo. Observe Deuteronômio 18 e o verso 22. Deuteronômio, capítulo de número 18 e o verso 22, é um texto que as pessoas deveriam observar. Está na lei, mas é um princípio que nós devemos observar aqui. Eu vou falar o 20, 21, 22. O profeta, porém, que ousar falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenho mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conheceremos a palavra que não procede do Senhor? Quando o tal profeta falar em nome do Senhor, e o que disse não acontecer, nem se realizar, essa palavra não procede do Senhor. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. O Senhor estava advertindo para que nenhum profeta profetizasse em nome de nenhum outro Deus, seria morto. E que se profetizasse uma mensagem que ele não falou, não acreditasse nele.
não desse crédito, e esse profeta seria morto. E se ele falar, esse tal profeta será morto. Se ele profetizar no meu nome, ou em nome de outro Deus, que eu não vou falar e não tem outro Deus, vai ser morto. E nós temos aqui um princípio, que quando muitas pessoas costumam bater no peito e dizer, assim diz o Senhor, conforme os moldes do Antigo Testamento, os profetas, assim diz o Senhor. Porque o profeta chegava no arraial, ele batia a palma, ele fazia alguma coisa e as pessoas observavam e ele dizia. E eles marcavam, segundo os historiadores, a data, a hora, o momento em que aquele profeta falou. Olha, daqui a tanto tempo vai acontecer isso. Como por exemplo o profeta Elias, que disse, segundo a sua palavra, não ia chover durante um certo tempo de período, e não choveu. Mas era a vontade, era a palavra do Senhor. Mas ele andou com o Senhor, ele passou o tempo de oração. Quem anda de joelho consegue se levantar para proclamar verdades divinas e soberanas. Mas nós profetizamos a palavra. Alguns gostam muito de profecia, e eu não estou aqui para colocar Deus numa caixinha, mas eu acredito piamente, estou convicto que a mensagem profética da parte do Senhor está na palavra dele, está na Bíblia Sagrada. Estou absolutamente convicto que tudo que eu preciso saber para o meu presente, para o meu futuro, para a eternidade, está na palavra do Senhor. Eu cansei de ver pessoas profetizarem e disser que vai acontecer isso, aquilo outro, e passa 1, 2, 3, 4, 5 anos, aquilo não acontece, e a pessoa fica ali, até mesmo triste. Já viram isso? Fica aborrecida. Eu me recordo de uma pessoa que disse para uma irmã, senhora, no dia conta 90 dias, que vai acontecer isso, e aquela irmã marcou o dia, e quando foi na semana dos 90 dias, ela estava naquela euforia, vai acontecer essa semana, e quando chegou um dia antes, estava naquela alegria, vai ser amanhã, e quando chegou naquele dia, ela levantou alegre, esperando que aquilo acontecesse, e passou a parte da manhã e aquilo não aconteceu. Bom, o dia tem 24 horas, até meia-noite é hoje, é um dizer nosso, que é a verdade, evidentemente. E quando chegou a tarde, bom, não aconteceu ainda, vai chegar à noite, vai acontecer à noite. Quando chegou a noite, bom, tem ainda lá para as 10, 11 horas talvez. E quando deu meia-noite, e quando virou para outro dia, e quando virou para outro mês, para o outro ano, e assim passaram-se alguns anos, e aquilo não se cumpriu. Esse é o princípio que nós temos. Se o tal profeta profetizar e não acontecer, não tenha temor dele. Quantas vezes eu vi pessoas falarem em nome do Senhor e bater no peito, eu estou falando aqui e Deus assume o que eu estou falando. Isso eu vi, não foi alguém que me contou. Queridos irmãos, um dia eu estava numa rádio, o irmão profetizava, e o povo ligando, e eu queria pegar a Bíblia. Não precisa ver a Bíblia não, aqui é só profecia. Mas a Bíblia, não precisa de Bíblia, só profecia aqui hoje. Uma mesa assim, numa rádio, uma mesa redonda assim, eu falei, mas como assim? E as pessoas ligavam, parecia que era enxurrada de ligações ali, uma atrás da outra, querendo uma mensagem profética. E aí um profetizava, agora vai ser o pastor Morgado que vai profetizar. Aí eu falei, pronto, então vou profetizar do jeito que tem que ser. Abri a Bíblia e comecei, não é para pegar a Bíblia, rapaz, profetiza aí. Aí eu chamei o rapaz de canto, como assim, rapaz? Não vou dizer o nome dele aqui. Eu disse assim para ele, olha, como assim? Rapaz, eu falei, você acredita mesmo que você está falando isso aí? Você pode prejudicar muitas vidas aí. Olha, eu sou homem de Deus, eu falo e Deus cumpre. O que eu falar aqui, Deus tem compromisso, porque eu sou homem de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra. Tem uma canção dita assim, ó, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Fiel a mim não, fiel à sua palavra. Se eu estiver na palavra, Deus vai cumprir fielmente a sua palavra. Agora, se eu descambar isso aí, Deus misericordiosamente pode me alcançar, mas Ele é fiel à sua verdade e à sua palavra. Então muitos tentaram descobrir quando seria a vinda do Senhor, e marcaram datas. Eu aqui separei algumas pessoas, não quero ser extenso neste comentário, porém, desde os primórdios, desde o ano 389 a.C., aliás, os primeiros cristãos, na época, nesse ano 389, já vinham ali associando a vinda do Senhor com o término do mundo, relacionado com a derrocada do Império Romano. Os próprios cristãos, eles ali no princípio, nos primórdios, assim que o Senhor foi arrebatado, foi assunto ao céu, eles esperavam que o Senhor voltasse na geração seguinte. Eles achavam, nós vamos morrer e vamos ressuscitar logo daqui uns 20, 10, 15 anos, porque na geração seguinte, 50 anos, nós já vamos estar sendo arrebatados. Ele tinha essa expectativa.
Então, desde aquele tempo eles achavam, eles já queriam marcar uma época, um dia talvez. Em 1260, um místico italiano chamado Joaquim de Flore, ele disse que a volta do Senhor seria entre 1200 e o ano 1260. Mas ele errou, aí remarcou para 1390 a 1335, mas também errou. Em 1533, o anabatista Melchior Hoffmann, ele disse que apenas 144 mil seriam salvos. Ele fez um cálculo nessa data, nesse ano, mas falhou. Outros calcularam o juízo final nessa época também de 1533. Michael Stifel, ele tentou marcar essa data também nesse ano, não deu certo, não conseguiu, evidentemente. Em 1892 a 1911 seria o prazo que Charles Piazza Smith concluiu, a partir dos estudos das dimensões das pirâmides de Gizé, que Cristo voltaria entre 1802 e 1911. Também não se cumpriu. Entre tantos que eu falei, poderia citar aqui horas após horas, porque quando eu fui pesquisar, meu Deus, como tem profeta marcando a volta do Senhor, a data e a volta do Senhor. Muitos. Entre eles, nós encontramos William Miller, que foi um pregador batista, que deu origem aos mileristas, que mais para frente deu origem aos adventistas. Ele marcou que a volta do Senhor seria em 1818, no dia 21 de março. Dessa ocasião até o 1843 seria a volta do Senhor, não veio. Marcou para o ano de 1844, dia 22 de outubro, foi conhecido como o ano do desapontamento, porque também não veio. Aí tem Charles Taze Russell, testemunho de Jeová, Ellen Goldwhite, adventista, marcando datas. Mas não era bem que ele ia vir, que ele ia entrar no santuário, lá no Santo dos Santos, e foram marcando datas, isso não aconteceu, e o povo fica ali nisso. O próprio milerista, o próprio Miller, que ele reconciliou, ele disse que estava errado, ele se reconciliou com a Igreja Batista, e tomou uma posição, mas ele deixou um legado ruim, e eles continuaram ali a marcar datas, e acreditar, tanto que aqui, perto, próximo de nós aqui, tem um pastor que ele marca a data, ele tem uma data marcada, próximo de nós. Eu fui pregar na igreja dele, e quando eu fui pregar, alguém me disse: olha, você tem que ficar atento, porque ele vai te chamar de canto para falar da data, ele vai te dar a data, um dia, mês, hora e ano. Eu não dei muita confiança, então ele não chegou a falar comigo sobre esse assunto. Eu acabei de pregar e já fui embora. Tinha chovido muito naquele dia, uma chuva terrível, faltou energia, depois voltou energia, tempestade mesmo, e o culto começou um pouquinho mais tarde, então eu quis somente fazer o que eu tinha que fazer, pregar e ir embora, não dei muita atenção. Mas ele deu umas cutucadinhas sobre isso. Olha, a volta do Senhor está perto, assim, tal dia, que está perto nós sabemos, mas o dia e a hora eu não posso marcar. Então nós temos muitas pessoas, por exemplo, em 2012, ficou até um filme famoso aí, né, com esse nome, com esse título, 2012, seria a volta do Senhor, a vinda do Senhor, marcando a data. E o Senhor colocou uma mensagem no meu coração, porque o pregador, eu não sei como são todos os pregadores, mas eu, falando de mim agora, por exemplo, às vezes eu estou andando, ou indo para o meu trabalho, de bicicleta como eu vou, ou voltando do meu trabalho, ou trabalhando às vezes, ali começa o Senhor a falar comigo de uma mensagem. Essa, por exemplo, foi no meu plantão. Enquanto eu cuidava dos meus pacientes, e dá injeção num, e funciona a veia do outro, e faz curativo no outro, e salva a vida do outro, tentando salvar a vida do outro lá, de repente o Senhor começou a falar comigo sobre essa mensagem que eu vou pregar agora, que eu já estou pregando e que vou te dar o título agora. E o título da mensagem que eu vou pregar nesta noite é: eu sei quando o Senhor Jesus voltará. Amém? Olha que silêncio. Eu sei quando o Senhor Jesus voltará. Queridos, eu acabei de falar que se o profeta falar e não cumprir, não tem temor dele, apedreja ele. Eu acabei de dizer alguns nomes, poucos nomes em vista da quantidade que tem, de pessoas marcando a data, marcando o tempo, marcando o ano, marcando o dia, e que não se cumpriu. Mas eu sei quando o Senhor Jesus voltará. Pastor, você está cometendo uma heresia. Pastor,
você está cometendo uma gafe. Pastor, você está cometendo um erro com esses homens, de dizer que você sabe quando o Senhor Jesus voltará. E você vai sair daqui sabendo, eu creio que muitos aqui já sabem, mas vão sair daqui mais consolidados dessas verdades. E depois aqueles que vão nos ouvir na internet também vão aprender e vão ficar mais consolidados dessas grandes verdades. Porque eu quero ser bastante enfático em dizer que a igreja tem que saber quando o Senhor Jesus voltará. Mateus capítulo 24. E o verso 44, para nós começarmos a esquentar aqui as turbinas. Mateus 24, verso 44. Lembra que eu disse que eu quero profetizar com a palavra? Porque essa mensagem não falha, porque essa mensagem não volta vazia, porque essa mensagem não faz curvas. Eu já vi pessoas dizer para mim assim: olha, vai para a minha igreja. Falou para mim, porque lá todos estão prosperando. E passou um tempo, ele tinha um comércio, ele quebrou, acabou o seu comércio. Agora, como é que ele pode olhar para mim e falar a mesma mensagem? Vai para a minha igreja, que todos estão... Mas eu não estou, no caso ele. Mas se ele dissesse, vai lá, porque lá nós estamos pregando a mensagem da cruz, da volta do Senhor Jesus, do sangue, ele poderia falar de manhã, de tarde, de noite, com dinheiro ou sem dinheiro, porque a palavra, ela não volta vazia, ela não faz curva, Deus não mente. Então, quando Jesus voltará? Eu sei, e você vai saber também se você não sabia. Jesus voltará, verso 44 de Mateus 24. Mateus 24, verso 44. Por isso, estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais, em que não pensais. Quando é que vem o Filho do Homem? Quando o povo não pensar, não imaginar, não esperar, porque existe um povo que espera, mas as multidões estão deixando de esperar a bendita vinda do Senhor Jesus. Pregador, você está dizendo que você sabe quando ele vem? Eu sei quando ele vem. Quando o povo não esperar, é isso que Jesus está dizendo na sua palavra. Não sou eu que estou dizendo. Eu não disse que eu sei o dia, eu não disse que eu sei a hora, eu não disse que eu sei o ano. Não, isso eu não sei. Isso ninguém não sabe a não ser o Senhor Deus. Mas nós sabemos que o Senhor voltará quando o povo estiver dormindo, cocheando em dois pensamentos, não atentos, não orando, não jejuando, não consagrando, não buscando a face adorada do Senhor, não pregando a verdade do Evangelho, mas pregando um outro Evangelho. Aí o Senhor voltará, mas a sua igreja, o seu povo, os seus santos, eles estarão aguardando a bendita vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Isso é para nós, igreja, para mim e é para você, porque muitos aí, irmãos, estão dormindo, cochilando, parando, não tem mais compromisso com a verdade e não esperam mais a volta do Senhor. Olha só, vou ler o verso 42, o verso 36 de Mateus 24. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. É claro que o Filho sabe agora. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será tomado um e deixado outro. Estando duas moendo um moinho, será levada uma e deixada outra. Portanto vigiai, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Entendei, pois, isto: se o pai de família soubesse a que hora virá o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não pensais, em que não esperais. Então nós temos que ficar atento. Deixa que eu vou consagrar minha vida amanhã. Deixa que no ano que vem eu começo a jejuar e orar. Deixa que daqui ao ano que vem, depois que eu terminar isso, eu começar aquilo, casar, descasar, voltar aí, viajar, fazer isso, aquilo, e aí eu começo a ter um compromisso sério com o Senhor. Assim foi no dia de Noé. Veio o dilúvio e levou a todos que não estavam na arca. Mas aqui eles não observam o versículo que diz: e Noé entrou na arca, verso 38, finalzinho, e o verso 39, e não o perceberam.
As multidões, os povos não perceberam, estavam tão desatentos, estavam tão ligados com esse mundo, com a carnalidade, com o pecado, com o engano, porque existem igrejas que já estão há muito tempo sem pregar sobre a volta do Senhor, estão há muito tempo sem pregar sobre o arrebatamento da igreja. É lógico que eu não sei o dia, não sei a hora, mas nós temos uma base para saber que está perto o nosso Redentor de voltar, está perto, muito perto de vir o nosso Senhor, está perto, muito perto do nosso encontro com Ele. Portanto, vigiemos e estejamos em oração, estejamos unidos, estejamos na presença do Senhor sem vacilar, porque o Senhor virá e muitos estão desapercebidos. Igrejas inteiras, congregações com muitas pessoas que sequer falam da volta do Senhor. Eu já falei numa outra mensagem, o que eu vou dizer agora, de uma jovem que tinha uma viagem esse ano, um cruzeiro, e ela falou: bom, tomara que Jesus não venha antes da minha viagem no cruzeiro, porque é caro, porque é bonito, porque é gostoso, porque é bom passear, é bom viajar, quem não gosta? Mas nada é melhor e maior e mais sublime do que encontrar com o Senhor. Como não falou que antes de mim nós o veremos face a face, estaremos diante do nosso Redentor face a face, olhando nos olhos dele e louvando a ele e exaltando a ele e tributando a honra devida ao seu nome face a face. Aleluia, aleluia. Isso é o anelo da igreja, e que muitos não esperam, não querem mais a volta do Senhor, não buscam mais a presença dele, não oram, não se separam mais. E quando o Senhor voltar, estai também atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais, em que não pensais. Imagina aquela pessoa que se amarra com o pecado, que abraça com o adultério, que abraça com o mundanismo, carnalidade, e não se preocupa: não, Deus vai demorar muito ainda. Duas coisas podem acontecer: ele pode tombar morto e ir antes, ou então se cumprir o que tem para se cumprir e ele não está pronto. E se ele não estiver pronto, ele não vai subir. E não tem essa de segunda chance. Muito tempo, muitas igrejas, muitos ministérios ensinaram isto, mas graças a Deus, Deus nos abriu os olhos e nós entendemos: ou nós estamos firmes aqui e agora não haverá segunda chance, a igreja vai subir ao encontro do Senhor nos ares e estará para sempre com o Senhor. E os que ficarem, aleluia, para nós que subimos. E para quem ficou, paciência, ainda há lugar, ainda há tempo, ainda é tempo de despertar. Jesus disse: por isso estai vós também atentos. Está falando com os discípulos, está falando com aqueles que seriam a coluna, os primeiros a anunciar essas grandes verdades. Olha, estejam atentos, não entre nesse pensamento aí que vai demorar muito e que não vai voltar coisa alguma, porque perto está a volta do Senhor, mas muitos estão desatentos. Como alguém falou comigo hoje, que não aguenta mais, aonde congrega é só campanha mística, é só coisas místicas que fazem ali, não é anunciado o Evangelho, não é pregado a cruz, não é dito do perdão, do arrependimento, da misericórdia. E quando voltará o Senhor? Num tempo em que não esperais, num tempo em que não pensais. E o Senhor disse assim: vocês não, vocês fiquem atentos. Eu e você estejamos atentos, fugindo da aparência do mal, desviando do pecado, buscando a face adorada, buscando a presença do Senhor, porque de nada adianta conhecer a palavra, a Bíblia, citar versículos, falar que já leu 5, 6, 7, 10 vezes e não andar na presença dele, porque cargo, título, diploma, certificado de bacharel, certificado de doutorado, nada disso vai fazer com que nós sejamos salvos. A salvação é pela graça em Cristo Jesus, e nós somos salvos por aquele que nos amou, mesmo nós sendo pecadores. Mas Ele espera que nós, a igreja, lavada, remida, resgatada, redimida, transformada, esteja aguardando e dizendo: ora, 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 vem Senhor Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Eu sei quando Ele virá, uma hora
em que não pensai, não esperai. Quer ver um outro momento que nos dá a entender quando ele voltará? Mateus 25. Mateus 25 fala das 10 virgens, bastante conhecido, não é necessário nem que eu leia. E o texto diz assim, olha, eu quero ler o versículo 13 e o versículo 13. Portanto vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. E no texto ele contou que haviam 10 virgens, das quais 5 eram prudentes e tinham uma reserva de azeite, e 5 delas eram nécias, eram loucas. E diz a palavra que tardando o noivo, todas adormeceram. Olha o grande problema aqui. Todas adormeceram, porque o noivo estava tardando. E aos nossos olhos, não está tardando? Poxa, são mais de 2000 anos. O pregador do primeiro século pregava que queria voltar, o do segundo século, o do primeiro milênio, da metade do primeiro milênio. Dessa ocasião agora estamos pregando. Eu já vi pessoas que não tinham nem 20 anos dizer: ah, mas desde quando eu ouço falar que ele vai voltar e até agora não voltou? E tardando o noivo é um grande perigo. As pessoas ficam assim, bom, já que vai demorar mesmo. Dormiram. Nós temos visto igrejas, pastores, servos, mulheres de oração, ou que eram pelo menos, dormindo. Pessoas que amavam o evangelismo, dormindo. Pessoas que amavam pregar, dormindo, e deixando que o inimigo venha semear joio ao tempo todo ali, joio. E você olha assim, quanto joio! Quanto joio! Pessoas que por causa da sedição do dinheiro, da fama do sucesso, eles foram se deixando levar e dormiram. Mas de repente ouviu-se uma voz: eis o noivo! E aquelas virgens se levantaram rapidamente, e 5 delas elas disseram assim: olha, nós não temos azeite em reserva, nos arrume do seu azeite. As outras, que eram prudentes, disseram: não, porque vai faltar para vocês e para nós também. Vá lá e busque, compre de quem vende. E elas foram. Ora, se elas foram comprar, é porque elas tinham recursos. Concorda comigo, meus irmãos? Se elas saíram para buscar azeite, elas tinham recursos. E por que elas não usaram esses recursos antes? O Senhor nos tem dado recursos. Vamos usar esses recursos agora. Vamos encher do Espírito Santo agora, antes que seja tarde demais. Porque se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, quando ocorrer a grande tribulação, nós vamos gemer. Muitos não vão aguentar. Escute, quando voltará o Senhor? Quando houver muita insensatez. Eu sei quando o Senhor voltará. Quando muitos não pensarem. Quando houver insensatez, como essas 5 virgens que eram insensatas, eram loucas, nécias, tinham recursos e não foram. Aí nós podemos dizer assim: bom, o Senhor não conhece a minha vida, você não sabe o quanto eu trabalho. Outro dia alguém me disse assim: eu não estou mais pastoreando porque meu trabalho me impede de pastorear. Eu dirigi a igreja ali, lá. Mas o meu trabalho agora me impede que eu faça esse trabalho. É evidente que é melhor que o pastor seja livre na obra para trabalhar só no ministério. Esse é o ideal, porque digno é o obreiro do seu salário. Mas nem sempre é possível. Vocês sabem, eu acabei de chegar do meu plantão, tomei um banho correndo aqui, me troquei aqui para celebrar um culto ao Senhor e pregar o Evangelho. Porque tenho comigo uma frase, irmão Célio: quem quer faz, quem não quer dá desculpa. E aquelas mulheres, elas tinham ali recursos, e Deus tem nos dado recursos. Temos um local, e muitos têm um local para cultuar. Temos, ainda que apertado por tantos trabalhos,
por tantos afazeres, porque nossos dias são corridos. Mesmo assim, nós podemos levantar um pouquinho mais cedo, deitar um pouquinho mais tarde, deixar um pouquinho o WhatsApp de lado, o Facebook de lado, e cair de joelho e suplicar pelas almas perdidas que não reconhecem o Senhor como Salvador ainda. Nós temos que nos esforçar e dizer: Senhor, me enche do Espírito, porque quando fala do azeite é um tipo, uma tipologia do Espírito Santo. Ou elas tinham o Espírito, mas umas delas tinham em reserva, e elas entraram com o noivo e fechou-se a porta. Depois aquelas que foram buscar, elas chegaram: Senhor, abre-nos, abre-nos. E qual foi a resposta? Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Imagina, irmã Fátima, você serviu o Senhor 20, 30, 50 anos, não andar na presença dEle, não viver uma vida reta diante dEle, e naquele dia você ouviu isso: não vos conheço. Ah, pregador, você pregou 3 mensagens dizendo uma tão grande salvação. Preguei e continuo afirmando: salvação você não perde. Mas o detalhe é: você foi de fato salvo, você nasceu de novo de verdade, de fato. Porque uma coisa é um convencimento intelectual, uma coisa é um vislumbre das coisas divinas, outra coisa totalmente diferente é nascer de novo. Porque nós podemos conhecer muita coisa de Deus, muita coisa a respeito de Deus, e não saber nada de uma intimidade com Deus. Podemos conhecer letras, testemunhar de vidas de outros até, de ter até em nós mesmos algumas experiências espirituais e sobrenaturais, mas não conhecer, porque conhecemos a Bíblia de Deus, isso é importante, mas mais importante é conhecer o Deus da Bíblia. Conhecemos um Deus que tirou um povo do Egito, conhecemos um Deus que sustentou esse povo no deserto, conhecemos um Deus que enviou o seu Filho. Ouvimos falar, muitos aí fora sabem também, mas temos que conhecer esse Deus que nos alcançou pelo seu sangue, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade. Então eu sei quando Ele voltará, e a igreja sabe também, quando houver muita insensatez e o povo não tiver reservas. Eu quero te conclamar a se encher do Espírito do Senhor, mas se encher até transbordar, e ter muito e abastados, com muita reserva, porque o Senhor, qualquer dia desse, nós vamos ouvir o brado: aí vem o noivo, e quem não estiver preparado não vai subir, não vai subir. E ai de quem ficar. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor e meditamos nessas passagens, isso nos pesa, isso nos faz doer no coração. Observe, Mateus 24, do verso 45 ao verso 51. Observe isso. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Se porém aquele servo for mau e disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e beber com os beberrões, virá o Senhor daquele servo, num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e castigará, e lhe dará lugar com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, quando virá o Senhor? Quando os servos do Senhor começarem a espancar, começarem a ser presunçosos: está vindo tarde, não vai vir nunca. E ao invés de fazer a obra do Senhor, começar a espancar e se deleitar com a embriaguez, com os beberrões, com os glutões, e deixar toda a verdade de lado. Porque a igreja foi chamada para anunciar a verdade, e há ministros, pastores, servos do Senhor, evangelistas, como eu vim dizendo, e esse texto aqui corrobora isso.
dizendo assim: quando o Senhor voltará? Ele fez assim, olha, deixou, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor se encarregou a sua casa, para dar o sustento ao tempo. Isso aqui implica principalmente com os pastores, não só evidentemente, mas apega-se àqueles que lideram, que deveriam estar ensinando toda a verdade, mas que ficam com brincadeirinhas, ficam com igrejas místicas, e ao invés de pregar o evangelho, arrebanham multidões, por causa do tijolo ungido, do sabonete ungido, rosa ungida, coisas que eu venho falando sempre aqui, e sempre vou falar. E começam a espancar, porque eu conheço ministérios impérios do homem. São ministérios, mas que são império do homem. Por exemplo, quem manda aqui sou eu e pronto, acabou. Aqui é assim, fim de papo. Não, aqui não é assim. Vamos ver o que a Bíblia diz. Não, aqui é assim. Comigo é assim. Manda aprender e manda soltar, como diz na roça. Não tem a Bíblia como regra de fé e prática. Ele determina na sua presunção quem é salvo e quem não é salvo. Ele olha para a pessoa e fala: você é chamado e você não é chamado, você é chamado e você não é chamado para o ministério. Ele determina e começa a espancar e arranca a lã, arranca o couro da ovelha, mas não dá o alimento, o sustento. O versículo diz aqui, 45: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregou da sua casa, para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Imagina, meus irmãos, quando o Senhor voltar, Ele nos achar ensinando, alimentando, instruindo, fazendo discípulos, não do ministério, não da instituição, não do pastor A, B ou C, mas do Senhor. Imagina quando o Senhor voltar, Ele nos achar ali, Senhor, trabalhando, levando a mensagem, seja para um lugar com 50 ou 1000 pessoas, como uma casa com 3, 4, 5, porque pregador não é estrela, pregador não é artista, pregador não é popstar, pregador não é celebridade, pastor não é celebridade, é ministro, é despenseiro dos mistérios de Cristo, para anunciar toda a verdade para o pecador, para o perdido, e alimentar o rebanho, alimentar a igreja. Isso de fato deve ser a nossa vida. Mas o Senhor voltará, e se Ele achar as pessoas espancando e judiando e maltratando e se deleitando dos prazeres carnais, porque nós sabemos, eu não sei até que ponto vocês sabem, mas há muito tempo, já no ministério, já um veterano na estrada, já vimos de tudo um pouco. Não que nós não erramos sim, mas você não deve viver, permanecer. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbio 28:13. Mas aqui o texto no seu contexto é: aqueles que querem viver assim. Ele foi encarregado sobre o povo, a casa do Senhor, mas ele quer viver nos seus deleites e prazeres, e espanca ainda os demais outros conservos. Mas quando o Senhor vier, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora que ele não sabe, e o castigará, e lhe dará lugar com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe, ministros que trabalham só na obra, que a igreja consegue lhe pagar o seu salário, sua prebenda, seu custeio ali para ele estar ali, e que não visita. Eu não consigo, meu amor pelas almas tem que ser da mesma maneira que Deus nos ama. O meu amor pelos perdidos tem que ser exponencial, terrível. Eu não consigo entender, eu não consigo conceber alguém que não visita. Aliás, só visita se a ovelha tiver uma picape 4x4, morar numa chácara com piscina e com churrasco no sábado, aí ele vai visitar naquela hora. Mas virá o Senhor na hora que ele não sabe, e aquela desgarrada, machucada, ferida que ele não foi atrás. Se Deus tem chamada para você que está aqui me ouvindo agora, saiba que chamada de Deus é algo surpreendente e sobrenatural. Deus vai te incomodar para que você faça.
Você não vai conseguir fazer outra coisa. Peraí, mas eu tenho meu trabalho, Você pode ter o seu trabalho. Se Deus tiver um propósito contigo de te colocar no ministério, Ele vai fazer que isso aconteça sem você ficar fazendo da igreja cabide de emprego, sem ficar com maracutaia. Já viram isso? Aquela maracutaia, politicagem, aquela rolaiada com políticos corrompidos e pregressos colocando em cima do púlpito só porque vai ter um jeitinho de arrumar um jeitinho de ganhar dinheiro e assim por diante. Enquanto as almas estão sofrendo. Então eu sei quando o Senhor voltará. Em breve. Porque isso tem acontecido hoje constantemente. Espancam, comem, bebem, não tem nenhum zelo em muitos lugares. Mas eu glorifico a Deus, porque ainda há um remanescente que está comprometido com toda a verdade e quer servir o Senhor cada vez mais para a glória do seu nome. Observe Atos 20 e 28. Rapidamente. Atos 20 e o verso 28. Olha o que diz a palavra do Senhor. Paulo dizendo, antes de ir para Roma viajar, etc., antes de sair em viagem, ele diz assim: cuidai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Está dizendo para aqueles que estiverem na frente do trabalho, apacentar, olhar por você e olhar pelo rebanho que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Ora, às vezes, amados, a ovelha está chorando, gemendo com fome, não tem alimento, e ela deve chegar e profetizar para ele: olha aqui, olha o que diz a Bíblia. Você foi posto por pastor, chamado por Deus, você está em falta. Olha o que está escrito aqui. Olha por você e olha por nós aqui, o rebanho, a ovelha, porque nós vamos ser cobrados. 1 Pedro, capítulo 5 e o verso 2. 1 Pedro, capítulo 5 e o verso de número 2. Apacentai o rebanho de Deus. Vou ler um também, né? Aos presbíteros, repetindo, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, com eles e testemunho das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Qual é o servo fiel que o Senhor, quando voltar, achará servindo assim? Porque ele deixou para cuidar, e muitas vezes nós não estamos cuidando. Nos preocupamos em encher de luxo no salão, no templo, de trocar piso, de colocar a melhor vidraça, o melhor data show, o melhor tudo isso, enquanto a irmãzinha está passando fome, enquanto o irmãozinho ali está com a sua água cortada, com a luz cortada, porque foi mandado embora do emprego, e nós queremos levar uma oferta naquela campanha, para que o pastor veja: nossa, eu levei lá e o pastor viu quanto eu levei. E passamos do lado de um faminto e não temos coragem de dizer que, olha, toma isso aqui, vai comprar uma quentinha lá, um pão, um lanche. Às vezes só conhece o nome no tempo, mas não sabe, não se preocupa. Isso aqui é para todos nós. Como é que está, será, irmão? Como é que está aquela irmã? Como é que está aquele um que já faz 2, 3 cultos que não veio? Ele mudou de horário de trabalho, por isso que não está vindo. Claro, o pastor tem que ir atrás, mas o rebanho, nós temos que nos amar. Se nós não nos amarmos, como é que vai ser? E o Senhor diz assim: olha, um dos sinais seria que o amor de muitos esfriaria. Muitos. Mateus 25, 19. Vamos lá que estou quase encerrando já. Eu sei quando o Senhor voltará, quando essa frieza toda vier. Em Mateus 25, 19, está escrito assim: muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Observe,
Aqui fala da parábola dos talentos. Verso 14 diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Observe o versículo 13: portanto vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E já liga, porque essa separação por versículo foi feita bem depois, no original não é assim. E já liga: pois será, eu vou ler sem parar agora. Portanto vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um conforme a sua capacidade, e então partiu. Aí o que recebeu 5, ele foi lá e trabalhou aqueles 5 e ganhou mais 5. O que recebeu 2, trabalhou aqueles 2 e ganhou mais 2. O que recebeu 1, enterrou o talento. Diz a palavra: muito tempo depois, verso 19, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Quando será a volta do Senhor? Quando ele voltar para ajustar contas conosco. Atos 17:31 está escrito que Deus tem determinado um dia para o julgamento. Está determinado. Muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e ajustou conta com ele. Então o que recebera 5 talentos se aproximou e disse: Senhor, eu trabalhei os 5 e tenho aqui 10. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando também ao que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu Senhor: muito bem, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantastes e ajuntas onde não espalhastes, e com medo escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, dizendo: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, pois ao que tem será dado, e ao que não tem terá abundância, e ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando será a volta do Senhor? Um dia determinado para ajustar contas. E o Senhor deu 5 talentos, ele multiplicou, entregou 10. O Senhor entra no gozo do teu Senhor. O outro recebeu 2. E observe, o texto diz: conforme as suas forças, as suas possibilidades. O que é que nós estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu? Irmãos, isso aqui é sério. O que é que estamos fazendo com os talentos que Deus nos deu? O talento aqui eram moedas, dinheiro, uma tipologia de algo rico, de algo precioso. Talvez você tenha muitos talentos, multiplica eles. Talvez você tenha um pouco menos, multiplica eles. Talvez tenha um só, não enterra, não enterre, porque o Senhor é aquele que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. E aquele que tinha, até o que tinha foi tirado, porque ele não tinha nada, mas ganhou um talento. Até o talento que ele tinha, que ele não multiplicou, foi tirado dele e dado ao outro, que tinha 10. Vai ser um dia de ajuste de contas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E eu já estou quase encerrando. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Eu sei quando o Senhor voltará. Quando essa frieza aumentar, está aumentando, está muito perto. Dia e hora, é claro que eu não sei. Ninguém sabe, a não ser o Senhor Deus. Mas Ele deixou sinais. Ele não disse dia e hora, Ele disse quando. Quando essas coisas começarem a acontecer. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Observe. E o verso número 1.
Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, porém, não necessitais de que eu vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Quando será a vinda do Senhor? Eu sei que será como o ladrão de noite. Como isso? Quando andar dizendo há paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como faz um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Pois Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. No frigir dos ovos, resumo da ópera: o dia do Senhor virá quando? Como um ladrão de noite, enquanto muitos dormirem. Mas o texto diz: mas vocês não estão dormindo, porque vocês são a igreja. Mas vocês não estão dormindo, porque vocês são a igreja gloriosa de Cristo. Mas vocês não dormem não, porque vocês não são das trevas. Vocês não são da noite. A igreja não é das trevas, ele não é da noite. Portanto, sejamos sóbrios. E vamos exortar que outros acordem e despertem, porque virá como o ladrão da noite. Então quer dizer que virá repentinamente? Sim, repentinamente, gloriosamente. Pode vir agora? Não. Pode ser esse o último culto? Não. Por quê? Porque quando o Senhor vier, observe isso. Apocalipse 16:15. Apocalipse 16:15. Rapidinho. Vamos ler aqui. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Eis que vem como ladrão, repentinamente, subitamente, para muitos inesperadamente, mas gloriosamente, certamente, vividamente, gloriosamente. E como ladrão da noite, muitos dormindo, mas não é que não. Vamos dançar a festa junina, vamos fazer arraiar gospel, vamos nos preocupar com a Copa, com a canela do Neymar, vamos nos preocupar com mais bobagem, igreja, almas, vida. Para que orar? Para que passar a noite em oração e vigília? Para que fazer evangelismo, ficar pregando? Para que isso? Não, deixa. Não, nós não somos da noite, nós estamos aguardando a bendita e gloriosa esperança de Jesus. Quando virá o Senhor? Mateus 24, verso 29. Logo depois da aflição daqueles dias, aqui o contexto é a grande tribulação. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13 fala do grande momento da tribulação, da grande tribulação. Mas logo depois das aflições daqueles dias, virá o Filho do Homem, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus. Porque a igreja não foi destinada para a ira do dragão, do anticristo, falso profeta é uma coisa, a ira de Deus é outra. A igreja não passará pela ira do dragão, ou melhor, de Deus, mas estará aqui na grande tribulação. Eu vou fazer um estudo melhor, mais aplicado só sobre isso. Mas durante a grande tribulação, a igreja vai estar aqui, a igreja gloriosa, militante, empolgante, gloriosa, vai estar aqui pregando, denunciando.
e muitos vão morrer decapitados, vão ter que morrer, vão sofrer. A Bíblia diz que lá em Apocalipse que a besta vai vencer a igreja, vai vencer os santos. Mas na frente diz que eles venceram 12:11 de Apocalipse pelo sangue e pelo testemunho, ou seja, por causa do sangue de Jesus e do testemunho, porque não amaram a sua vida até a morte. Muitos vão morrer ali, vão preferir morrer do que assumir a marca da besta, vamos dizer assim. Então, quando voltará o Senhor? Quando estiver na maior aflição, naquele momento terrível, mas ante a última trombeta. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 2:1 e 2. Quando voltará o Senhor? 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o verso 1 e 2. 2 Tessalonicenses, glórias a Deus, capítulo 2, verso 1 e o verso 2. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, uma coisa só, não tem arrebatamento secreto, é uma coisa só. Rogamos-vos que não desistais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola nossa, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem que, é uma advertência aqui, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quando voltará o Senhor? Eu sei. Quando a apostasia estiver implantada e quando se manifestar o filho da perdição, o chifre pequeno, o iníquo. Quando isso acontecer, algumas especulações que já estão por aí, uma pessoa ou outra estão especulando, pode até que seja, quando ele se levantar dessa forma mesmo, aí sim, aí o couro vai comendo longo, aí o crente que não tiver azeite na vasilha ali em reserva, aí o negócio vai complicar. Sem que venha a apostasia e se manifeste o iníquo, o Senhor não volta, mas isso está às portas para acontecer. E quando isso acontecer, a qualquer momento, aí sim, mas vai ter uma grande tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do ladinho aí, verso 16. 1 Tessalonicenses, minha hora já foi, oh meu Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, com alarido. Primeiro, não vai ser uma vinda secreta, não vai ser em 2 tempos, vai ser uma vinda só. Quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, nós lemos, vai ser como? Vai ser com um alarido. Então não é secreto, vai ter barulho, alarido de júbilo, alarido, gritos e gritos e gritos e brados. Será com alarido, será com voz de arcanjo e será com a trombeta de Deus. Observe, pois o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos. Então quando voltará o Senhor? Quando houver esse momento de alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus, aí vai acontecer o quê? Depois que ouvimos isso, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eu sei quando voltará o Senhor, quando a trombeta tocar. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, nem sei o ano, mas quando a trombeta tocar, e a trombeta vai soar, e a trombeta tocará, e nós, a igreja acordada, militante e viva, vai subir ao encontro do Senhor, e você não vai ter mais diabetes, nem dor no estômago, e nem câncer, e nem AIDS, e nem dor na coluna, e nem dor no fígado, e nem morte, e nem choro, e nem pranto, e nem dor, e vamos subir ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Maranata, ora vem, Senhor Jesus! Vale a pena sofrer. Vamos passar, se aqui estivermos vivos ainda, pela grande tribulação, mas vamos passar com a botija cheia de azeite. Vamos nos encher aqui agora, vamos nos encher aqui agora hoje.
Amanhã pode ser muito tarde. Eu lhe convido a ficar de pé agora aqui, igreja. Eu lhe convido a ficar de pé e orar nesse momento em nome do Senhor.